Eu tenho pena das pessoas que não estão acordadas agora 1h24 da manhã assistindo esse maravilhoso Austrália e Turquia que eu estou vendo enquanto eu gravo esse vídeo, e por isso estou falando até um pouco mais baixo, porque eu não resido sozinho, tem outras pessoas na casa e preciso respeitar isso também. Mas eu acabei não falando do segundo dia de jogos, mas minha intenção é fazer um vídeo por dia falando dos jogos que estão acontecendo, e por conta disso estaremos falando hoje dos jogos de ontem e do jogo merda dessa seleção que nós tivemos aqui. E eu vou falar primeiro do jogo do Brasil, eu já vou tirar a pedra do caminho antes de passar por cima dos outros jogos, né? Os que eu não comentei e os de hoje também, que eu tenho que comentar do dia 3 da Copa. Cara, vamos lá. Eu não acho que o jogo foi péssimo, mas ele beirou isso. Honestamente, o jogo beirou isso, fora alguns brilhantismos, especialmente brilhantismos individuais de alguns nomes da nossa seleção. Antes de começar as minhas críticas, eu vou começar aqui a deixar claro. Eu estou isentando das minhas críticas Vini Júnior, que genuinamente jogou bem. Estou isentando, e eu vou falar deles depois, mas estou isentando Fabinho, Matheus Cunha. Tá faltando alguém? Eu diria que o Alisson, apesar de eu achar que, assim, nos últimos vídeos eu defendi o Alisson, nesse daí eu acho que ele não tomou a melhor decisão, mas eu ainda acho que foi mais culpa do Gabriel Magalhães aquele lance ter acontecido. De qualquer jeito, vamos falar do jogo agora. Isentando esses jogadores, o time do Brasil não entrou pra jogar esse jogo. O time do Brasil não estava esperando um Marrocos que estivesse ali pra jogar futebol. O time do Brasil não estava esperando que o Marrocos fosse jogar futebol. E isso pra mim é bizarro. Pra mim, pareceu que o Brasil não se preparou pra enfrentar o Marrocos. Ou se prepararam pra enfrentar o Marrocos que não existia. Eu acho que o Brasil entrou nesta partida com uma mentalidade, e isso se refletiu ali na formação que o Ancelotti colocou em campo, de enfrentar um Marrocos que iria se defender contra o Brasil. Parece que o Brasil não estava esperando que Marrocos iria jogar um futebol ofensivo, que é algo que o Marrocos está fazendo. Desde a troca de técnico, desde que eles trocaram o técnico deles, demitiram o Walid Regragui depois da Copa Africana de Nações, Marrocos está jogando um futebol ofensivo, está partindo para cima, está mudando completamente a dinâmica de como eles costumam jogar, e tem jogadores bons para isso. Você tem o Brahim Dias, você tem o Mazraoui, você tem o Exaussolino tá ali, obviamente, você tem o moleque novo que me fugiu o nome agora, mas que jogou muita bola nesse jogo, o próprio Hakimi, obviamente. Eles têm jogadores bons para jogar esse futebol ofensivo. A seleção do Marrocos não é ruim. E para mim parece que o Brasil entrou em campo com uma indisplicência, acreditando que o Marrocos se fecharia para jogar contra o Brasil. E por conta disso foram surpreendidos quando isso não aconteceu, e Marrocos começou a pressionar o Brasil. E foi a melhor seleção no primeiro tempo. Foi a melhor seleção no primeiro tempo. Não tem discussão aqui. O primeiro tempo do jogo, a melhor seleção em campo foi Marrocos. Mesmo com os 2 gols, um de cada lado e tal. Marrocos foi quem mais pressionou, quem mais criou, quem mais estava tentando fazer. O Casemiro desligadaço. O Casemiro não entrou pra jogar esse jogo. O meio de campo, todo titular pra mim, ele não entrou pra jogar esse jogo. Paquetá também deu um chapéu e foi isso. Não fez mais nada no jogo. O gol ali de Marrocos, pra mim, assim, uma indisplicência total do Brasil. O Gabriel Magalhães demora muito pra sair em perseguição. E daí o Marquinhos tenta cobrir, não consegue, evidentemente, e acontece o gol de cobertura. E que eu acredito que o Alisson, eu não acho que ele tomou necessariamente a melhor decisão, mas como alguém que costumava jogar de goleiro, essa é uma situação muito complicada pro goleiro. Porque é aquele momento que você corre, mas que você sabe que você não vai chegar na bola. Mas você tem que correr, você não pode deixar o cara ficar com o campo livre pra sair, sabe? Você tem que correr, você tem que fazer alguma coisa. E o Alisson, eu acho que ele se equivocou e avançou demais. Eu acho que, assim, ele talvez acreditou que se desse o sprint final ele poderia chegar na bola, mas, obviamente, não conseguiu. Então, tipo, o que ele devia ter feito? Ele devia ter parado um pouco mais cedo na área pra não dar, obviamente, essa oportunidade de levar o gol de chapéu, o gol de cobertura. Ele devia ter parado um pouco mais próximo da marca do pênalti pra tentar já abrir os braços e fechar o espaço pra evitar um chute. E daí, se ele tentasse a cobertura, dava tempo de correr pra trás. Ou também a questão de, tipo, se ele continuasse correndo pra frente, você daí ia correr na direção dele pra fechar espaço ali, né? Com a bola em movimento e tal. Eu acredito que ele se equivocou um pouco na tomada de decisão nesse momento. Então, sim, tem parcela de culpa dele nesse gol. Mas acredito que, assim, boa parte vem da demora do Gabriel Magalhães em perceber o que tá acontecendo. E demora muito pra ser em perseguição. E daí expõe um pouco o Marquinhos ali, que também tenta correr pra cobrir. Mas não havia nada que os dois zagueiros pudessem fazer. Depois, numa jogada individual maravilhosa do Vini, que fez um bom jogo. Na Copa do Mundo, o Vini joga bem, por incrível que pareça, na última Copa do Mundo mesmo. Apesar de todas as críticas e tudo que eu falo do Vini na seleção, na última Copa do Mundo, ele participou de todos os gols, menos da Croácia, que foi o gol do Neymar, se eu não estiver me recordando errado. E nessa Copa do Mundo ele começou bem. Eu acho que o Vini realmente começou bem. Fora ele, eu não acho que essa seleção realmente começou bem em campo, não.
Eu não acho que o Brasil jogou o jogo bem. Eu acho que o Brasil, de novo, entrou com uma mentalidade que eles não estavam esperando e uma indisplicência de vários jogadores, como o próprio Casemiro. Pra mim, o Casemiro, eu não sei o que ele estava fazendo naquele jogo. Ele não jogou essa partida. O Igor Thiago também foi outro. O Igor Thiago, assim, que eu defendi muito já. Eu acho que o Igor Thiago jogou muito abaixo. Jogou muito, muito abaixo mesmo. Teve oportunidade de marcar, como aquele cabeceio, ele não marcou. Ele completamente um NPC na partida. Essa é a verdade. O Igor Thiago foi um NPC na partida. Gol da Austrália, 1-0 em cima da Turquia. Foi um NPC no jogo, ele não tava lá pra jogar. E isso daí me incomodou um pouco como alguém que defendeu bastante, como alguém que assistiu os jogos dele sabe que ele pode fazer muito mais do que isso. Então esse time do Brasil, de fato, não tava preparado. Daí no segundo tempo a gente tem as alterações, entra o Fabinho, que entrou muito bem no jogo. O Fabinho pra mim foi muito bem. O Matheus Cunha, que ajudou a mudar um pouco a dinâmica ofensiva do Brasil, eu acho que ele entrou bem no jogo também. O Luiz Henrique acabou tentando fazer das suas ali, mas também não acho que foi uma diferença. Pra mim faltou o Endrick entrar nesse jogo, o Endrick tinha que ter entrado, tá? O Endrick tinha que ter entrado nessa partida, na minha opinião, mas não sei o que acontece com o Ancelotti odiar o Endrick, aparentemente. No segundo tempo mudou bastante a dinâmica, aí o Ibanez também, que... Nossa, o Ibanez foi, na verdade, vocês falaram, cara, o Ibanez, o que o Ibanez estava fazendo, velho? O que o Ibanez estava fazendo nesse jogo, velho? Eu genuinamente não sei, o Ibanez, ele entrou no ritmo de pelada de domingo pós-churrasco com a barriga cheia de chope. Ele tava sendo driblado por qualquer um. Cara, ele nem tentava. Se alguém chegasse pra cima dele num contra um, ele só falava: Não, pode ir, velho. Eu não vou nem tentar porque eu não vou conseguir. Pode passar. Todo mundo que tentava passava por ele. Teve que tirar. Ele teve que levar o amarelo no primeiro tempo lá pra parar a jogada. E daí ele já teve que sair no segundo tempo porque não tinha condição. Tiveram que botar o Danilo. Então, assim, eu não sei se ele tava confiando o Ancelotti que o Ibanez podia dar contra o recado. Obviamente não deu. E depois que ele convocou o Ederson ao invés de mais um lateral direito. Claramente, eu acho que é um erro confiar em Danilo e Ibanez pra essa lateral direita. Se você pegar um time que ter qualquer jogador decente pela esquerda, fudeu pro Brasil. Essa é a palavra. No segundo tempo melhora um pouco, acho que as substituições realmente melhoram um pouco o Brasil e se torna uma seleção melhor, mas ainda assim perde muito. O Rafinha, cara, é inacreditável como ele some. É inacreditável como o Rafinha some, velho. Eu não consigo entender isso, como que o Rafinha some nesses jogos. Aquele lance que ele pega pra chutar com a perna esquerda, só com um defensor no caminho, o goleiro ali que ele chuta aquele chute horrível, mascado, que o Bono só precisa estender aqui o braço e fechar. Cara, no Barcelona, na Champions, ele já meteu uma caixa num chute igualzinho a esse. Como que ele não consegue fazer isso? Jogando pelo Brasil, ele bota a camisa amarela e ele esquece, ele desaprende a jogar futebol. Então, cara, isso me incomodou genuinamente, velho. Isso genuinamente me incomodou. Assim, no geral é isso. Eu acho que a gente já enfrentou o adversário mais difícil do grupo. Pra mim, o Brasil mostrou material pra ainda vencer Escócia e Haiti sem tantas dificuldades, pra ser bem honesto. Eu acho que foi só um desrespeito por Marrocos e alguns jogadores que entraram desligados. Não acredito que o Brasil vai passar de uma seleção mais forte que o Brasil, né? De novo, aquilo que eu falo. Seleções de segunda prateleira, o Brasil pode ganhar. Marrocos é uma seleção de segunda prateleira e teve oportunidades de ganhar, mas por indisplicência dos jogadores não ganhou. E por muitas oportunidades perdidas também. Ainda assim, tipo, não acho que é um risco, pessoal, assim, falando, não vai nem passar da fase de grupos. Eu discordo completamente, acho que o Brasil ainda passa sem tantas dificuldades, vencendo de Escócia e Haiti. Minha aposta pra esse jogo era em 2-1, poderia ter sido, não foi 1-1. No segundo tempo, o Brasil criou pra tentar marcar, só faltou marcar. E, assim, é um jogo que coloca pra mim o Brasil na realidade e me bota um pouco de volta na expectativa de que a seleção brasileira, a Turquia mandou uma bola na trave agora maravilhosa, tá? Mas a Turquia não, o Brasil, ele tem capacidade de passar de grupo sem tantos problemas, aí primeiro e segundo vai depender talvez pelo saldo de gols agora, que Marrocos ou Brasil vão tentar fazer em cima de Escócia e Haiti, e ver pra que lado da chave nós vamos cair. A ideia é que a gente passe em primeiro pra evitar um lado de chave com Espanha e França. Mas, assim, dependendo do jogo de hoje, eu não duvidaria que por saldo de gols a gente fique atrás de Marrocos. Eu só queria passar por cima dos outros jogos, que eu acabei não comentando, não fiz um vídeo ontem pra falar, né? Mas a gente teve um Canadá e Bósnia, que foi um jogo ok, né? As seleções europeias são inimigas de fazer gol que não seja de bola parada, aparentemente. Nem a Suíça fez, só a Escócia fez, foi a única, inacreditável. Mas inimigas de fazer gol que não seja de bola parada. Que não surge de uma bola parada, pelo menos. A Bósnia abriu o placar, o Canadá foi lá, buscou empate e tentou, com um atacante que fazia gol há 300 anos, né? O Kyle Larin. Mas tentou e não conseguiu marcar. É impressionante, cara. O Canadá tentou e não conseguiu marcar. Deu até dó do Canadá nesse jogo. Estados Unidos e Paraguai, 4-1. Bizarro. Eu não estava esperando. Na vez da Copa deles, os caras aprendem a jogar bola. Quanto o Paraguai, tudo bem, que não é a melhor coisa do mundo. Mas ainda assim, não é uma seleção descartável o Paraguai. Para levar um 4-1, ser mijado pelos Estados Unidos por um 4-1 assim, sabe? Eu me surpreendi, os Estados Unidos jogou muito bem, o Balogun fez 2 gols ali, também jogou muito bem. Os 2 golaços que os Estados Unidos conseguiu fazer nesse jogo também. Então, assim, me surpreendeu.
Eu acho que os Estados Unidos sobe um pouquinho de patamar pra mim, mas eu ainda acho que enfrentando uma seleção de ponta, o que não tem no grupo deles, os Estados Unidos perde. Todos os amistosos, todos os jogos que eles tiveram contra essas seleções levam pra mim a acreditar que assim que os Estados Unidos enfrentar a primeira pedreira de verdade, eles vão perder contra as seleções, especialmente do grupo D deles, que ainda envolvem esses dois aqui que estamos vendo aqui agora, Austrália e Turquia. Os Estados Unidos têm total capacidade de vencer. Quando pegar um adversário, né, capaz de cara, eu não acho que eles vençam, mas me surpreendeu o jogo contra o Paraguai. Eu achei que seria um jogo mais pegado, achei que seria um jogo mais próximo, os Estados Unidos poderiam vencer, mas um 4-1 me surpreendeu muito. Além disso, a gente teve outros 2 jogos, só pra comentar, Suíça e Catar. Bem feito que a Suíça levou esse gol. Bem feito que a Suíça levou esse gol no final, tá? Bem feito. Que futebol vagabundo da Suíça. Abriram 1-0 e jogaram o futebol mais vagabundo de todos os tempos. Cara, esse jogo tava estampado que a Suíça ia levar um gol no final. Toma, eu tava torcendo pra Suíça. Mas eu fico mais feliz que o Catar conseguiu o primeiro pontinho na história das Copas do que essa Suíça vagabunda, velho. Pelo amor de Deus, nossa, eu fiquei com raiva dessa Suíça. E Haiti e Escócia foi um dos jogos da Copa. Pra mim foi o pior jogo até agora. Não que foi ruim. Eu não achei nenhum jogo ruim, eu vou ser bem honesto, não achei nenhum jogo ruim, mas o pior jogo até agora foi Escócia e Haiti. Escócia do nosso grupo, Escócia vence a partida, o Haiti teve muitas oportunidades de marcar e não conseguiu. O final do jogo, inclusive, tem uma sequência de pataquada do Haiti, cara, que puta que pariu. Teve lá aquela falta no finalzinho do jogo que o Casemiro, eu acho que toca pro lado, e eles tentam levar pro meio de campo e dão um chute horrível por cima, ele faz um field goal, eles repõem a bola, vai andando, tem um lateral no campo defensivo pro Haiti, o zagueiro cobra o lateral, vai no pé do goleiro, e o goleiro fica sem saber o que fazer, dá um bicudão pra lateral, cara, puta que pariu, que sequência de pataquada. Mas, assim, o Haiti teve muitas oportunidades de marcar, não conseguiu, a Escócia não vai reclamar, conquista uma vitória no seu retorno à Copa do Mundo depois de tanto tempo fora. É isso, estamos vendo agora, inclusive, a Austrália e a Turquia. Esse aí provavelmente eu comento no vídeo do outro dia, falando da Copa do Mundo. Mas a Austrália segue vencendo por 1-0. Será que vai? Eu tava apostando a Turquia vencer esse jogo, eu tô bem surpreso com isso, inclusive.